pessoal, como vão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou João Vitor Wróblewski, estudante de Psicologia, e hoje novamente com uma temática de psicanálise, que para quem já segue o canal sabe que me é de grande apreço. Eu sou um pessoal fã de Freud, e hoje vamos estar falando um pouco sobre a visão de Freud acerca do sofrimento psíquico. Então, o que podemos interpretar a partir desta obra especificamente do Freud, que eu estou em mãos, que é o volume 23 da Imago, onde ele traz alguns textos breves a respeito da psicanálise. E aqui ele nos dá uma certa noção de como que é que Freud entendia o sofrimento psíquico. Então, o que para ele era gerador do sofrimento psíquico e como que seria a forma de ele se, digamos, livrar desse sofrimento psíquico. Enfim, eu selecionei aqui um trecho que eu vou estar lendo para vocês. Então, para quem quiser acompanhar a leitura, esse trecho está na página 256. Então, para quem quiser estar acompanhando, ali na página 256, o Freud ele nos traz a seguinte afirmação: certamente não é fazer com que a exigência desapareça, de modo que nada mais se ouça dela novamente. Isso, em modo geral, é impossível, e tampouco, de modo algum, é de se desejar. Queremos dizer outra coisa, algo que pode ser grosseiramente descrito como um amansamento do instinto. Isso equivale a dizer que o instinto é colocado completamente em harmonia com o ego, torna-se acessível a todas as influências das outras instâncias neste último, e não mais busca seguir seu independente caminho para a satisfação. A princípio pode parecer um pouco complicada essa frase do Freud, mas não é tanto. Se a gente analisar com um pouquinho mais de calma, a gente entende facilmente o que ele quer dizer. Então aqui primeiro vamos contextualizar, lembrando que isso daqui é apenas um pequeno trecho que eu retirei do texto, que é o que eu considerei que realmente atendia às necessidades do que iria ser trabalhado neste vídeo. O Freud, dentro do contexto que ele está afirmando essa frase, é um contexto onde ele está explicando qual é a ideia da psicanálise. Então, o que levaria à análise do paciente, qual é a finalidade da análise do paciente. Então, ele afirma que certamente a função da análise não é fazer com que o sofrimento desapareça por completo, que isso nem é de interesse, porque, nas palavras do próprio Freud, isso é impossível. Então, fazer com que um problema suma, desapareça por completo e não se ouça mais falar dele, é algo impossível e que, segundo Freud, nem é de se desejar. O que se deseja, então? Que esse sofrimento ele se torne de poder do indivíduo. Então, para a visão de Freud, o sofrimento psíquico seria um desequilíbrio entre os instintos e o eu. Entenda-se que o eu como ego. Ego é uma tradução mal feita do termo alemão que seria o correto para definir algo que no português nós chamaríamos de eu. E o superego seria o eu superior. Então, apenas para quem tiver mais interesse em saber, no canal tem um vídeo falando exatamente sobre os problemas de tradução das editoras que traduziram do alemão para o inglês. Então tem um vídeo, Freud e a alma humana, onde eu falo um pouco a respeito disso. Enfim, então entenda-se aqui, quando eu falar eu é ego e eu superior é superego. Então, para o Freud, em um determinado momento, o indivíduo ele teria os seus instintos, o seu id, aflorados de tal modo que eles não obedeceriam mais o eu. Então eles ignorariam o eu e agiriam por conta própria. Uma maneira clara que eu tenho de exemplificar isso seria, por exemplo, uma situação, e aqui fique bem claro, eu vou expor num aspecto de vista heterossexual, porque eu sou heterossexual,
mas poderia ser, eu vou estar falando da atração de um homem por uma mulher, mas poderia ser a atração de um homem por outro homem, ou de uma mulher por outra mulher. Quando, por exemplo, eu me colocando em uma posição hipotética aqui de ser um homem casado, eu vejo uma mulher atraente. O meu id me diz que aquela mulher é atraente e que o meu instinto como macho é sentir atração pela fêmea da minha espécie. Isso é uma coisa instintiva que está presente em todos os animais, é o id. Então o meu instinto ele vai me dizer para ir tentar conquistar essa mulher que me é atraente. Porém, eu tenho um ego e eu tenho um superego, ou um eu e um eu superior. Meu eu vai dizer, você quer realmente essa mulher? Se ela não atende aos meus padrões de beleza, o meu eu vai, por mais que o meu id diga que eu devo me sentir atraído por ela, o meu eu vai dizer não. Eu não me sinto atraído por ela, por isso, por isso e por isso. Mas não é jamais os meus instintos falando, mas sim um eu que ao longo da minha história eu montei e que está me dizendo o que é de minha preferência e o que não é. Porém, ainda há um eu superior, que é o que a sociedade espera de mim. Se eu sou um homem casado, a sociedade espera de mim, na sociedade e na cultura na qual nós estamos inseridos, a monogamia. Ou seja, a sociedade me diz que eu ir em busca de conquistar essa mulher, por mais que os meus instintos mandem eu fazer isso, é errado perante a sociedade, porque eu sou um homem casado, eu devo ser fiel à minha esposa que está em casa. Porém, o que vai intermediar isso? Os instintos que me dizem que a mulher é atraente e que eu devo ir em busca de conquistá-la, e o super eu ou eu superior que me diz que não, eu sou casado, eu devo respeitar minha esposa que está em casa e eu não posso ir em busca dessa mulher. O que intermedia esses dois é o eu, o ego. Esse eu vai dizer se eu vou ceder ao ou eu superior, que me diz que é errado eu ir em busca da conquista daquela mulher, ou se eu vou ceder ao meu id, que diz vá e conquiste. Porém, o eu também tem uma liberdade, então ele não é simplesmente dependente de ou tem que ir pro id ou tem que ir pro eu superior. Ele pode tomar suas próprias decisões. Por exemplo, mesmo que a sociedade ou o eu superior me diga que é errado, se o meu eu quiser conquistar essa mulher, eu vou ir e vou tentar conquistá-la. Se eu vou conseguir é outra questão, mas eu vou tentar, eu vou ir em busca de conquistá-la. Aí você pode dizer, mas ele cedeu então ao id, que é aos instintos. Talvez. Mas e aí, se por exemplo, eu não acredito no que a sociedade me impõe, ou seja, eu não acredito em monogamia, eu não me importo, não acho que me relacionar com outra pessoa é traição, não vejo isso como errado, porém, ainda assim, eu não vou em busca daquela fêmea da minha espécie, que seria o natural me sentir atraído. O que teria aqui implicado, então? Se eu não cedir ao meu eu superior, porém eu também não cedi ao meu id. Literalmente, eu tomei a decisão. Então foi o meu ego quem agiu. Mesmo que pareça que ele pendeu para o lado do eu superior, do superego, na verdade ele tomou uma decisão que faz parte de outro parâmetro que não o que a sociedade me impõe ou espera de mim. E aí, o que o Freud então entenderia dentro disso como um sofrimento psíquico? Quando esse id deixa de obedecer ao eu. Então, eu não vou mais pensar se eu quero, se eu desejo aquela mulher, se eu quero realmente ir em busca de conquistá-la ou não. Eu simplesmente, meus instintos dizem para mim, eu vou. Isso seria, segundo Freud, o gerador dos sofrimentos psíquicos, um desequilíbrio entre os instintos e o eu. Porém, devemos lembrar que se são casos extremos, como por exemplo, eu desejo a mulher, mas eu não vou chegar lá agarrando ela, arrancando a roupa dela. Por quê? Porque tem um eu superior que me diz que isso é errado. Então, o meu eu, o meu ego, não exerce mais efeito.
É o superego quem vai tentar bloquear o id. E o eu fica de fora, o eu fica perdido sem saber o que fazer. E aí esse eu entra em sofrimento psíquico. Então, muitas vezes o id ele não vai fazer o que deseja, mas não porque o eu impediu, e sim porque o eu superior barrou ele. E quando o eu superior barra ele, ele vai buscar uma válvula de escape. E aí vai depender de cada estrutura psíquica. Então, se o sujeito é estruturado, por exemplo, dentro de uma neurose, o id vai manifestar seus instintos através, por exemplo, ou de uma manifestação no corpo, então uma paralisia, uma gagueira, alguma coisa física, que aí seria o caso do neurótico histérico, ou vai se manifestar, por exemplo, em uma forma de organização excessiva, alguma coisa relacionada com o ambiente, que aí seria a obsessão, o neurótico obsessivo, ou então através da fobia. Então eu vou apresentar medo de alguma coisa, que é o caso do neurótico fóbico. Essa é uma forma que o id tem para tentar se satisfazer por conta própria, porque não está mais atendendo às demandas do eu, do ego. E é isso que o Freud nos traz nessa obra como gerador do sofrimento psíquico. E o que ele nos fala na passagem final desse texto, onde eu li aqui, inclusive, isso equivale a dizer que o instinto é colocado completamente em harmonia com o ego, que seria o eu. Torna-se acessível a todas as influências das outras tendências nesse último e não mais busca seguir seu independente caminho para a satisfação. Então, para o Freud, nesta obra, pelo menos, segundo a minha interpretação, ele está nos dizendo que o bem-estar psíquico do paciente é gerado a partir do momento que esse paciente consegue fazer com que o seu id seja submisso ao seu eu. Então, quando o id se torna submisso ao ego, quando o ego dá conta de, digamos, controlar os instintos, sem ser necessário a entrada do superego, que é o que a sociedade ou a lei me diz como errado, a partir do momento que eu consigo definir o que é certo e errado sem a necessidade da lei, esse é o momento em que eu estou em equilíbrio e bem-estar psíquico, segundo a visão freudiana nesta obra. Creio que seja isso. Então eu defino que o id é o instinto, aquela coisa mais impulsiva, instintiva, o eu, o que eu quero, literalmente, e o eu superior, o que eu posso segundo a sociedade e a minha cultura. Então, mal-estar psíquico seria: os instintos agem mais fortes do que o eu. E quando não fazem o que desejam, buscam outro meio de se satisfazer porque são barrados pelo eu superior. Quando eu estou em bem-estar psíquico, os instintos obedecem ao eu, obedecem ao ego, sem a necessidade da entrada do superego. Então não é preciso que a sociedade me diga que isso é errado. Se eu estou em bem-estar comigo, se eu estou em bem-estar psíquico, eu sei definir o que é certo ou errado. Espero que isso tenha esclarecido um pouco mais, complicado o menos possível. Algumas temáticas a partir de agora talvez se tornem um pouco mais complexas, um pouco mais densas, mas é porque eu já gravei muitos vídeos superficiais para o canal, então já tem muitos vídeos com temáticas simples, e eu vou estar a partir de agora, até mesmo porque eu estou com acesso às obras do Freud, então eu ganhei uma coleção das obras do Freud, e eu estou estudando um pouco mais a fundo, então eu vou estar trazendo temáticas um pouco mais complexas, o que pode realmente gerar um nível de complexidade maior aí para os vídeos. Espero que não complexidade o suficiente para que as pessoas não consigam entender. Mas se ficarem dúvidas, questiona aí nos comentários, que dentro do possível eu estarei respondendo. Se inscreva no canal, clique em gostei, nos ajude a destacar os vídeos, compartilhe nas redes sociais e até um próximo vídeo. Obrigado a todos pela atenção. Bom, olá pessoal, eu acabei de gravar esse vídeo para vocês e revendo ele, assistindo ele, eu fiz uma análise da qual me desagradei com algumas coisas que eu disse em vários momentos quando eu me referenciei à hipótese de ser casado e referenciando, falando sobre uma possível esposa.
que, em comparação, como vocês viram ao longo do vídeo, em alguns momentos eu citei que a mulher que está aqui diante de mim, pela qual eu me sinto atraído, é a minha esposa que está em casa. Só gostaria de esclarecer que esse estar em casa foi no sentido de contextualizar duas pessoas em ambientes diferentes. De modo algum, a minha fala teve a intenção de afirmar que eu acredito que a mulher tem que estar em casa. Isso só me ocorreu realmente assistindo novamente o vídeo, como é um exemplo com a finalidade de expor, contextualizar dois ambientes, dois espaços diferentes. Para mim soa meio que natural, porém a gente também adquire alguns vícios de linguagem que às vezes podem ser mal interpretados. Então, só para dar mais esclarecimentos a respeito, nos momentos em que eu me referencio à mulher atraente que está à minha frente ou à esposa que está em casa, é realmente no sentido de contextualizar dois espaços diferentes. Não que eu acredite, obviamente, que uma esposa tem que estar em casa de maneira alguma. Aliás, eu pessoalmente sou quem mais aprecio mulheres fortes, poderosas, determinadas e que têm a sua ação e que decidem por si próprias suas vidas. Mas aí também é do direito de cada um. Se quer decidir a sua vida, se quer deixar em cargo de outros decidirem, é problema de cada um. Só para deixar isso bem claro, não ficar nenhum mal entendido, foi apenas um vício de expressão que eu cometi ao decorrer do vídeo e que agora, revendo, assistindo novamente, me preocupei em esclarecer isso. Obrigado a todos. Acessem o canal, se inscrevam e assistam aos demais vídeos.